sustenta sobre 3 elementos. Sem um desses elementos, o Estado não se forma, não se constitui, não existe. E se ele já existe e perde um desses elementos, ele passa a ficar seriamente ameaçado de extinção. Então vamos combinar uma coisa, com relação ao horário, procurar começar entre 8, estourando 8h15, porque senão fica isso, como a aula passada, o tempo todo entrando gente, e a porta podia ser lá no fim, né, para não atrapalhar, mas não, é aqui na frente. Então toda hora interrompe aí. Então vamos combinar de chegar no máximo estourando na tolerância aí às 8h15. Tá? Porque senão... Não, porque senão fica ruim para todos, né? Porque eu sei que você vai Pensar no caso. Bom, vamos lá. Então, nenhum Estado se forma ou continua a existir se perder um só desses 3 elementos, né? São a base de tudo. Povo, território e governo. A ordem aí pouco importa, né? Território, povo e governo. No final, vamos ver que alguns autores, indo um pouco além da doutrina clássica alemã, propõe a existência de um 4º elemento. Certo? Cada elemento desses merece ser explicado. Primeiro, o território. Território é a parte física, natural do Estado, né? Então, se você imagina um mapa do Brasil, é uma boa representação do nosso território. Mas não podemos esquecer que o território não se refere apenas à porção terrestre, né? Embora a palavra território lembre terra, mas não é só por terra que existem as fronteiras, que existem os limites territoriais. Então, fronteira terrestre é mais fácil de imaginar. Podemos delimitar que onde passa uma determinada linha é a separação entre um estado e outro, um território e outro. Então eu tenho aqui uma linha, para a direita, território do país A, para a esquerda, país B, né? Seria o exemplo mais simples aí de território na porção terrestre, propriamente dito. Mas devemos lembrar que as fronteiras também existem, né? Também existem os limites territoriais no ar e nas águas, né? No ar existe uma questão muito séria, exatamente do espaço aéreo, ligada à segurança, né, de cada estado. Então, existem vários tratados internacionais, sobretudo as convenções da OACI, que é a Organização da Aviação Civil Internacional, acerca do assunto do espaço aéreo e sua utilização. Tá? Então, só a gente ter essa noção do espaço aéreo também conta. E, por último, temos as águas, né? Veja que eu falei as águas, não especifiquei água doce e água salgada, né? Porque, na verdade, à luz do direito internacional público, nós vemos que o fato de ser água doce e água salgada, nas relações internacionais, faz muita diferença. Porque existe um regime jurídico para água doce e outro para água salgada, né? Para água doce, o regime jurídico é estabelecido geralmente caso a caso, né? Ou como se diz, ad hoc.
Então, quando existem rios internacionais, que são rios que banham mais de um território, geralmente se estabelece uma convenção para a administração desse rio, né? É o caso do Amazonas, é o caso, sobretudo, do exemplo do rio Danúbio, que banha mais de 10 estados europeus que têm um regime de administração bastante sofisticado, né? Dividindo responsabilidades entre os vários estados que o rio banha. Bom dia. Então, é importante guardarmos que o território tem essas 3 dimensões, né? Resumindo aqui: terra, água e ar. Uma outra maneira de ver o território é defini-lo em função da soberania. Então, nós podemos dizer que o território é a limitação espacial da soberania. O território é a limitação espacial da soberania. Definição Pedro Salvetti Neto. Estamos, na verdade, retomando para falar das relações internacionais. Temos o povo, que, como a gente já deve ter falado, é diferente de população, não é isso? Porque o povo implica um vínculo jurídico de nacionalidade entre o indivíduo e o Estado. Quando você diz eu sou do povo brasileiro, trocando em miúdos, você está dizendo que você pertence ao Estado brasileiro, né? Então você achava que era livre. Pois é, enganado, né? Você pertence ao Estado brasileiro desde que você foi concebido no ventre da sua mãe até depois da morte, porque ainda tem a sucessão, a herança, né? Temos o elemento do governo, que é a soberania, o poder de último grau que o Estado tem dentro do seu território, né? Em muitos livros aparece simplesmente poder, o que, à luz do que nós já vimos no início do curso, é bastante inapropriado, visto que o poder não existe só no Estado, né? Existem também os poderes privados, dos quais já falamos tanto. E existe uma polêmica doutrinária acerca de um quarto elemento. Para os que defendem a sua existência, esse quarto elemento seria a finalidade do Estado. Quer dizer, para que o Estado existe? E mesmo entre os defensores do quarto elemento, que são minoritários em doutrina, não existe um consenso acerca de qual seria o quarto elemento. Porque os teóricos mais idealistas vão dizer que é a justiça. Como o livro que a colega estava mostrando ali, interessante, Filosofia do Direito, Filosofia Política, subtítulo: A Justiça é Possível. Né? A finalidade do Estado, para os mais idealistas, a justiça; para os mais realistas ou mais pessimistas, como quiserem, é a ordem, simplesmente a ordem, né? Sendo que essa última visão, pela minha percepção, é a que predomina nos livros de introdução ao estudo do direito. E quando se define direito, geralmente é dizendo que é um conjunto de normas que visam garantir a ordem social, né? Veja, é uma visão mais modesta, né? Realista ou pessimista, dependendo do seu juízo de valor, né? Então, para alguns, a finalidade do Estado é apenas garantir a ordem, para outros vai além. O Estado deveria buscar a justiça. Tudo bem? Bom,
Passado rapidamente esse assunto, os elementos constitutivos, nós passamos a falar de relações internacionais, né? Relações internacionais é um tema pelo qual o interesse explode no Brasil na década de 90. Eu não sei se eu já comentei aqui com vocês, mas quando eu entrei na universidade, em 92, só existiam 2 cursos de Relações Internacionais no Brasil. A Universidade de Brasília, foi onde eu cursei, e foi pioneira e único curso durante muito tempo. Começou em 74. Né? E a Estácio de Sá, no Rio de Janeiro. Só havia esses 2 cursos. Então eu, como não queria sair de Brasília, tinha uma opção só. Né? O que ocorre na década de 90 é que existe uma grande curiosidade de entender o fenômeno da globalização. Né? A globalização vira um grande mito. Globalização explica tudo. Né? Se o sujeito caísse no meio da rua, a culpa era da globalização. Se ele achasse 10 reais, era mérito da globalização. Então, a demanda por conhecimento na área de relações internacionais cresceu tanto na década de 90 que no ano de 2000, tinha acabado de terminar o mestrado, eu fui lecionar já num novo curso de Relações Internacionais, porque assim, cursos de pós-graduação já existiam alguns, além da UNB. A USP, por exemplo, já tinha, do Rio, mas em nível de graduação era só a UNB e a Estácio, né? Isso em 92, início da década. Aí, quando é em 2000, eu estou já como professor, já num novo curso de Relações Internacionais que tinha sido recém-iniciado lá em Brasília, que era o do UniCeub, né? Aí eu estou lá na sala dos professores, vejo no mural de avisos uma reportagem e quando eu leio eu quase caio para trás. Era justamente a explosão dos cursos de Relações Internacionais. Já existiam, àquela altura, mais de 60 no Brasil, graduação. De 2 para 60 em 8 anos, nem uma década inteira, né? Uma explosão muito grande. E, de fato, em Brasília, particularmente, abriram vários cursos, né? Eu cheguei a lecionar em quase todos eles, né? O UNB, o UniCeub, Faculdade de Michelangelo, a Unieuro, que é a filial brasileira do Selma, né? Só não lecionei na Universidade Católica, também tinha um curso de graduação em Relações Internacionais. Então, veja que de 2 cursos no Brasil, só em Brasília passa a ter 5. E hoje deve ter mais, porque já faz um bom tempo que eu saí de lá, tem 4 anos. Né? Então, o fenômeno das relações internacionais cada vez mais é fundamental para entendermos o mundo em que vivemos, né? Um mundo em que a tecnologia avança, em que nós fazemos hoje, sobretudo pela internet, coisas que no passado não muito distante pareceriam utopias, né? 92 não está tão longe, quando eu entrei na universidade, mas a impressora padrão que as pessoas tinham em casa, né, o usuário comum, não empresa, pessoa física, era a impressora matricial, com aqueles pontinhos assim, faz um barulhão para imprimir. Né? Hoje em dia a história é outra. Então, esse fenômeno tão interessante, tão rico das relações internacionais, historicamente, oficialmente,
começa em 1648, com a Paz de Westfália. Qual é a importância da Paz de Westfália? É o seguinte: as relações internacionais, num primeiro momento, são entendidas como relações entre Estados, né? O que seria, a rigor, apenas uma parte das relações internacionais, mas no início se pensa realmente só em relações entre Estados. Mas se a gente pensar um pouquinho na etimologia da palavra, relações internacionais são relações entre nações. E o Estado, como nós conhecemos, o Estado soberano, que tem o poder máximo dentro do seu território, é uma criação da Idade Moderna, é dessa época aí. Então, quer dizer, as relações entre nações sem passar pelo Estado soberano, né, o Estado que tem o monopólio do uso legítimo da força, existem provavelmente desde sempre, né? Vou pensar assim, por exemplo, quem foi o primeiro diplomata? Foi aquele homem que lá nos primórdios da humanidade, pela primeira vez, fez um acordo de paz, né? Entre tribos, por exemplo. Mas, no sentido moderno, no sentido que nós adotamos hoje, se estuda a história das relações internacionais a partir do momento que a criação do Estado moderno é reconhecida no continente onde o Estado moderno, o Estado soberano nasceu, ou seja, na Europa. Então a importância da Paz de Westfália é essa: é quando os Estados modernos, que já haviam sido criados, reconhecem a existência uns dos outros. Certo? Reconhecem a existência uns dos outros. Tem até um autor, que é bom, mas às vezes complica demais, chamado Paulo Bonavides, que vai colocar um quinto elemento constitutivo do Estado. É só ele que eu saiba que coloca o quinto elemento. Um quarto eu já acho demais. Aí ele vai dizer que o quinto elemento é o reconhecimento do Estado pelos outros Estados. Mas, pelo menos no âmbito da OEA, da Organização dos Estados Americanos, que é uma agência da ONU, tem personalidade jurídica própria, isso não é mais necessário, né? A Carta da OEA tem, no seu artigo 12, algo extremamente progressista, extremamente ousado. Ora, o continente americano, pegando a América do Norte, Central e do Sul, é uma terra de ex-colônias. Então, dentro dessa lógica, o entendimento do que é necessário para ser um novo Estado é bastante generoso. Então, o artigo 12 da Carta da OEA vai dizer que não há necessidade no continente americano de reconhecimento da independência de um novo país que venha a ser criado. Então, o processo de criação de novos estados fica sendo um processo eminentemente interno. Ou, para usar um sinônimo de interno, que é bem diferente de internacional, né? Até a palavra em ser diferente, doméstico. Então é interessante, se um país foi criado, se aquele povo, aquela nação quer criar um novo Estado, a OEA reconhece na hora. Ou melhor, abre mão da necessidade de reconhecimento, né? Só que esse ainda não é, e talvez jamais seja, um entendimento generalizado. No nível da ONU, por exemplo, não existe algo semelhante, né?
na Carta da ONU, que é o que existe de mais próximo de uma Constituição mundial. Né? A Carta da ONU mais se aproxima de uma Constituição mundial, também conhecida como Carta de São Francisco. É a carta da própria criação, né, das Nações Unidas. O livro de Direito Internacional Público de Francisco Rezec vem com um desenho, né, em várias das suas edições, que é o globo terrestre envolto pela Carta da ONU, desejando, né, algo que ainda não se realiza plenamente, que o mundo seja governado pelo direito internacional, no sentido que propunha, lá na época da Revolução Francesa, o grande Immanuel Kant. Né? Kant vai entender que o direito internacional público, aquele que regula as relações entre os Estados, é a vitória da razão, do consenso sobre a força bruta. Né? Ou até, para utilizar um jogo de palavras, a vitória do direito internacional sobre a política seria a vitória da força do argumento contra o argumento da força. Né? A força do argumento vencendo o argumento da força. Kant é um idealista, né? Ele acredita na razão, ele acreditava até mesmo numa coisa que hoje pouca gente acredita, que é a capacidade da humanidade de resolver, se não todos, pelo menos os seus maiores problemas. Né? Kant, sobre isso, tinha um raciocínio meio linear. Kant achava o seguinte, acompanhe o raciocínio: cada geração encontra novas soluções para os problemas. Então vai se acumulando, digamos assim, um banco de soluções, vai se transmitindo de uma geração para outra, de modo que cada geração resolve mais problemas que a anterior. Então, para ele, nesse ritmo, né, chegaria um ponto em que a humanidade resolveria, se não todos, pelo menos os principais dos seus problemas. E aí? Concordam, discordam? Por quê? A cada geração. Oi? Cada geração se encontram novas soluções. Mas isso não pode ser problemas do passado. Não, para novos problemas. Aí é que está o problema, né? O perdão do trocadilho. A questão é o ritmo em que os problemas e as soluções se desenvolvem. Né? O ritmo e a gravidade também dos problemas. Porque você pode dizer assim, um problema é a questão ambiental. Sim, só que se não resolver essa questão, esse problema específico, acaba sendo a questão que vai determinar até quando vai a sobrevivência do ser humano no planeta. Né? Chega a um ponto que a sobrevivência pode se tornar inviável. Ou a questão nuclear também. Você pode resolver todos os problemas, encontrar a cura para todas as doenças, mas se estourar uma bomba nuclear de capacidade de destruição do planeta, já era também. Né? Então, pouca gente hoje acredita que a humanidade chega a resolver, não é nem todos, é os principais dos seus problemas, apesar de todo o avanço tecnológico. Né? Nós vivemos num mundo de alta tecnologia, celular para todo lado, interatividade, você conversa em tempo real com alguém que está no Japão e ainda vê a pessoa, né? Mas, ao mesmo tempo, é um mundo, eu sempre friso isso, no qual a
cada 5 segundos morre alguém de fome. Isso é um dado da ONU. As pessoas ficam espantadas, né? E já foi pior. No ano 2000, o tempo que demorava para morrer mais uma pessoa de fome não era de 5, mas de 3 segundos. Quer dizer, era praticamente a metade, né? Quase a metade, um pouco mais da metade. Esse é o mundo contraditório em que nós vivemos, né? E, exageros à parte, é fato que muitas vezes até um problema municipal pode estar ligado de maneira mais ou menos direta a questões globais, a questões mundiais, né? Tem uma certa rixa, confesso que eu nunca entendi direito essa diferenciação, entre alguns autores, a maioria, que fala em globalização, e uma escola francesa, inclusive que inclui um grande economista chamado François Chenet, que não vai falar em globalização, mas em mundialização. Para nós, podemos tomá-los como sinônimos, né? Geralmente, quem fala em mundialização, seguindo essa escola francesa, traz uma visão bem mais crítica do fenômeno, né? Porque a globalização, nos anos 90, isso era muito forte na mídia brasileira, muitas vezes aparecia como uma panaceia, né? Como a solução para tudo. A solução é o mundo livre, é o comércio internacional desregulado. Solução para o Brasil é abrir o comércio, é privatizar. Aí você estuda a história dos países que se desenvolveram, né, os países hoje desenvolvidos, Estados Unidos, Reino Unido, França, Itália, Alemanha, Japão, todos eles, quando a indústria estava incipiente, quando ela estava nascente ou mesmo na metade do seu desenvolvimento, fecharam o país através de altas taxas para o produto estrangeiro. Então agora que eles estão prontos para ganhar qualquer competição, eles querem que os outros países se abram. Quer dizer, façam o que eu digo, não façam o que eu fiz, no caso, né? Eles fizeram. Tem um livro muito bom, desde o título, né, que é bastante provocador, que se chama Globalização versus Desenvolvimento, que conta essa história, país por país, mostrando como o protecionismo, historicamente, foi o caminho para o desenvolvimento e nunca o livre comércio. O livre comércio, hoje em dia, é você botar para brigar peso pesado com peso pena. Livremente, sem juízo. Não tem juízo, o peso pena não pode levar uma faca, um soco inglês, para as coisas ficarem mais ou menos equilibradas. Não pode. Né? Livre comércio e tal. E mesmo assim, como ficou claro lá na rodada de Doha, da Organização Mundial do Comércio, os Estados Unidos e a Europa são altamente protecionistas em termos de agricultura. O governo banca boa parte dos custos da produção com subsídios agrícolas. Isso é livre comércio? Né? Sim, diga. A cada 5 minutos, nós, uma pessoa de fome, uma pessoa de fome. Quando eu quando o Lula ganhou o prêmio de doutor honoris causa, ele conseguiu baixar essa taxa que no Brasil foi da mortalidade infantil. Teve umas críticas aos planos de tal, mas quando ganhou o título foi porque ele conseguiu baixar essa taxa, né, com aquele programa Fome Zero, sei lá, mas eles conseguiram baixar essa taxa de mortalidade por fome no Brasil. Exato. Na verdade não foi só o Brasil. Não, assim, mas peraí,
aquele tipo que todo mundo ri, porque ele era analfabeto, tal, tem tanto negócio em cima disso, mas ele pegou o título, foi É uma conquista importante, né? Agora, não só do Brasil, de vários países, principalmente aqui na América Latina, que depois da década do neoliberalismo, que foi nos anos 90, nos anos 2000, né, na primeira década desse século, a América Latina cai toda para a esquerda, abandonando aquele paradigma do Estado mínimo e querendo um Estado, um novo estado de bem-estar social. Um estado de bem-estar social que fosse capaz de fazer políticas sociais, mesmo no ambiente hostil que é a globalização, né? Uma doutrina chamada Novo Desenvolvimentismo, que é o tema de vários trabalhos científicos, entre eles a tese de doutorado do Aloysio Mercadante, que ele defendeu em 2011 na Unicamp, no Departamento de Economia, sobre justamente a era Lula, né, defendendo o novo desenvolvimentismo. Tem uma coisa curiosa, todo ano sai um relatório da ONU chamado Relatório de Desenvolvimento Humano, né? O ano de 2013, apesar de todas as penúrias pelo planeta fora, foi um ano impressionante porque todos os países analisados, que são praticamente todos do mundo, né, quase 200, aumentaram o seu IDH, o seu Índice de Desenvolvimento Humano. Então, quer dizer, há avanços, né? Agora a questão é se esses avanços vão se sustentar. Em compensação, pode se ver também que alguns países que eram mais desenvolvidos perderam um pouco a qualidade. Por causa da crise, né? A crise. Como esses países que estavam baixo cresceram, o custo de é o que pode chegar a uma igualdade com as futuras gerações. Mas na verdade a queda dos países desenvolvidos está ligada à crise financeira que vem lá de 2008, né? E persiste. Mas eu entendi assim, por conta do bem menor hoje. Começou a melhorar, então começou a equilibrar, não cai uma dividida, caiu um pouquinho mais no país pobres, e isso sofrendo um pouco. É um pouco por aí, né? Mas eu tenho uma leitura um pouco mais pessimista ou realista. Eu entendo que o sistema capitalista, o capitalismo financeiro, né, o domínio de capital especulativo, não produtivo, chegou a um ponto que nem os países centrais conseguiram ficar imunes. Porque como uma coisa com a China, quando a China começou a produzir muito, já não comprou todos os Estados Unidos, aí então cai a economia dos Estados Unidos e a China sobe. Eu não entendi isso. É mais ou menos por aí, mas tem os problemas estruturais do capitalismo, né? A gente vê que as crises elas são constantes. Se a gente for reparar, as crises do capitalismo têm sido cada vez mais duradouras. Eu falei, essa de 2008 agora está dando pinta de que vai acabar, né? E em períodos mais curtos. Pega na década de 80, era uma atrás da outra, crise asiática, né? Crise de não sei onde, crise de não sei lá, mercados globais. Tem esse efeito perverso também, né? Uma crise muitas vezes longínqua contamina às vezes vários países, né? Ok. Então tá. Relações internacionais como sinônimo de relações entre estados, ou seja, relações interestatais, né? Isso é a visão que leva os historiadores a colocarem o início da história das relações internacionais em Westfália, e já é a visão de uma das teorias, a teoria mais antiga, a teoria clássica das relações internacionais, que se chama realismo. Professor, desculpa, mas eu não entendi que a Westfália era o... Westfália é quando os estados modernos europeus que já tinham sido criados reconhecem a soberania uns dos outros. Então é o ponto no qual os historiadores dizem que começam as relações internacionais. Só que essa visão está tendo a seguinte premissa, que relações internacionais são relações entre estados.
o que nem sempre é verdade, né? Você pode ter relações privadas internacionais. Tanto é que existe não só o direito internacional público, que é o direito internacional propriamente dito, como o direito internacional privado. Se você tem um casamento de um brasileiro com uma argentina, ao pé da letra já é uma relação internacional. Já são duas nações que estão sendo aí representadas, né? Então, vai haver na teoria das relações internacionais essa grande rivalidade. O realismo vai dizer que o que determina as relações internacionais é a interação dos Estados. Então, fazendo a ligação com a aula passada, a aula de regime político, para a imagem realista, para a visão realista, o Estado é o principal ator das relações internacionais. É a interação dos Estados que faz a história caminhar. Isso se parece com qual daqueles critérios para definir regime político que a gente viu na aula passada? A gente viu dois, não foi isso? Um lá do Maquiavel e outro do Marx. Que visão é essa? Do Maquiavel ou do Marx? Por quê? Oi? Dizer que relações internacionais são sinônimo de relações interestatais é adotar qual critério para a classificação de regimes políticos? Quais são os que tem, que a gente viu? Razão de Estado e materialismo histórico. O que vocês acham? Qual desses dois? Materialismo histórico, né? Razão de Estado. Que a razão de Estado vai explicar a história como sendo essencialmente uma história política. Então, o que explica o rumo que a história tomou, por exemplo, o que explica por que o Brasil é o que é hoje, é a interação dos Estados. É a maneira como o Estado é administrado, inclusive nas suas relações com os outros, né? Então, o realismo está ligado à tradição da razão de Estado, de Maquiavel, de Thomas Hobbes, né? Lá da Idade Moderna. Em outras palavras, Estado é o ator principal. O problema não é a porta, não, é o atraso. Essa aula inteira entrando gente. Que horas já são? Vai terminar a aula. 9:10. Pois é. Né? A gente está chegando cedo para a próxima aula. Né? Vamos lá. Então, no realismo, o Estado é o ator principal. Tá certo. Só que nem todo mundo vai concordar com isso. O Estado, ou seja, a esfera política, como explicação para o mundo que se tem hoje, para as relações internacionais que existem no século XXI, não é um consenso. Pelo contrário, existem sérias divergências. Como é que vai ser, pessoal, a visão marxista das relações internacionais? Bom, como praticamente tudo no pensamento marxista, vai haver o domínio da economia. Não é isso? Para Marx, não é a economia que determina as outras esferas de poder? A política, ou seja, o que acontece no nível do Estado, a cultura, a filosofia e tudo mais.
Certo? Então, olha, pela lógica marxista, o Estado faz parte da variável política, da esfera política. E a esfera política não é autônoma. A esfera política é determinada pela esfera econômica. Então, o que vai explicar para Marx a história, inclusive a história das relações internacionais, é a economia. Ora, se é a economia que conta, vamos pensar no século XXI, no mundo em que nós vivemos, 90% do PIB mundial, ou seja, 90% de toda a riqueza gerada no mundo vem do setor financeiro. Estamos em plena época do capitalismo financeiro globalizado. Milhões de dólares cruzam fronteiras em comandos de computadores ligados à internet. Tudo fiado, senhor. Tudo fiado. Oi? Tudo fiado. Pois é. Então, o que acontece? 90% da riqueza vem do setor financeiro, só 10% dos setores produtivos. Nesses 10% está tudo que é produzido pela agricultura, pela indústria. Imagina. Aí a gente tem uma ideia, né? Então, vê se não faz sentido afirmar o seguinte: num mundo desses, quem manda não é mais o Estado. Aí a gente volta na questão da crise europeia, né? As leituras da crise europeia, da crise até dos Estados Unidos, a crise de 2008, se arrasta até hoje, é vista como uma crise do Estado perante o capitalismo financeiro, perante os atores privados, sobretudo bancos, né? Nunca esqueço um mapa alterado, né, com muita ironia, com muito bom humor, que circulava uns tempos atrás nas redes sociais. Era um mapa da Europa, só que em vez de você ler o nome dos estados, Espanha, Inglaterra, Alemanha, França, Itália, você lia nomes de bancos, HSBC, Santander, por aí vai, né? Então, há um diagnóstico mais ou menos consensual de que o setor financeiro tomou o Estado como refém. E isso no mundo todo, inclusive nos países ditos desenvolvidos. Isso tem também repercussão internacional, no sentido de que alguns bancos nacionais tornam refém, através do endividamento, outros estados, além do seu. Por exemplo, uma vez eu li uma carta indignada, um artigo, carta aberta indignada de um jornalista espanhol, que dizia o seguinte: Angela Merkel está conseguindo fazer com a Espanha o que Hitler tentou, mas não conseguiu, que é empurrá-las definitivamente para o rol dos países subdesenvolvidos. Talvez haja algum exagero, né? Mas dá uma ideia da proporção que o endividamento da Espanha tomou com relação aos bancos alemães. Então, tem muita gente que não vê mais o Estado como principal ator, como ator determinante das relações internacionais. E aí é interessante o seguinte, que nessa tendência aqui, nessa imagem chamada globalismo, tem duas versões. Tem uma versão de esquerda e uma de direita. A versão de esquerda
é a que a gente conhece lá do regime político. É o marxismo, né? Então nós podemos dizer com toda tranquilidade o seguinte: todo marxista em relações internacionais é um globalista. Para ele o que conta muito mais do que a política é a economia. Essa é a visão de Marx, né? Quando Marx vai estudar, vai analisar a realidade, para ele, Estado nada mais é do que um meio encontrado pela burguesia para solidificar, para consolidar as rotas comerciais. Então o Estado para ele existe em função do comércio. Nisso ele vai até se aproximar do Weber, que o Weber também diz que a própria vida urbana, a vida nas cidades, é em função do comércio. Então por isso que as cidades crescem na época moderna, por causa da ascensão da burguesia. Né? Vai se dando aos poucos, mas vai até o ponto de tomar o poder. Então, tem essa leitura, a leitura de esquerda, que é o marxismo. Podemos dizer que todo marxista em relações internacionais é globalista. O contrário é que nem sempre é verdadeiro. Nem todo globalista é marxista. Por quê? Porque existe a versão de direita, a versão conservadora do globalismo, que seria o neoliberalismo, que vai identificar mais ou menos, olha que coisa interessante, isso vem lá do século XIX, como os liberais e os marxistas partem ambos da premissa de que a economia é o mais importante. Eles vão concordar em todas as conclusões que se seguirem daí. Que a economia é mais importante que a política, que a cultura, que tudo. A economia que determina o rumo da história, né? Marx até diz isso. Para o Marx, a economia é um fenômeno não meramente econômico, mas é socioeconômico sempre. Quer dizer, por trás do que a gente chama de um mercado, tem pessoas. Então, o Marx sempre vê a variável não econômica sozinha, mas socioeconômica, né? Poderia colocar aqui. Então, Marx vai dizer, por exemplo, que a história, aí uma das frases mais famosas dele, do Manifesto Comunista, a história, contrário, no final, o motor da história é a luta de classes. O motor da história é a luta de classes. E se você for analisar o pensamento dele, você vai ver que a luta de classes é determinada por fatores econômicos. Quem é classe dominante versus quem é classe dominada. O que é bom para um é ruim para o outro. Se o salário do empregado melhorou, o patrão está lucrando menos. Né? Se o salário diminuiu, o patrão está lucrando mais. Ok. Então, a diferença principal, pessoal... Mas, professor, só uma coisa. Oi. Eu estou dando nota na minha cabeça. O Marx, ele era economista ou sociologista? Pois é, a pergunta é boa. Marx, afinal de contas, era a favor ou contra a globalização? É aí que eu quero chegar. Porque justamente o que vai diferenciar, embora eles enxerguem mais ou menos as mesmas coisas, estou falando dos marxistas e os liberais, é o juízo de valor com relação a esse mundo capitalista, né, na sua versão globalizada, hoje em dia. Os neoliberais vão dizer que esse mundo globalizado é bom. Globalização resolve os problemas, as culturas interagem, o conhecimento flui, coisa linda, né? Então isso era muito em voga nos anos 90 na América Latina. E o Marx vai dizer o contrário, vai dizer que esse mundo é o pior mundo
que a humanidade já conheceu. Agora, curiosamente, sua pergunta, né? O Marx era a favor ou contra a globalização? O que vocês acham? Hã? Ele era bíblico, E aí? Ele era a favor. Era a favor? Quem acha que era a favor? Levante a mão. Pouca gente, né? O que me incomoda é que a maioria não acha nada. É triste constatar isso. Mas sabe por quê? Se todo mundo diz que não gosta de política, ninguém gosta de política, eu vou ser o rei das ciências políticas, todo mundo fica. Mas todo mundo não gosta de política. Mas dizer que não gosta de política